Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos momentos mais importantes da história, a Semana da Paixão de Cristo. A tradição de séculos nos ensinou uma cronologia bem específica, não é? Mas e se o próprio texto bíblico, quando a gente lê com as chaves originais, nos contasse uma história um pouquinho diferente? É isso que vamos fazer, reexaminar essa linha do tempo, não para atacar a tradição, mas para voltar ao texto com ainda mais profundidade. A pergunta que vai guiar a gente hoje é essa aqui. E se a crucificação não aconteceu numa sexta-feira, como quase todo mundo aprendeu? Essa não é uma pergunta para chocar por chocar, não. É, na verdade, um convite para a gente investigar as escrituras com uma nova lente, buscando a coerência que o próprio texto oferece. E a nossa investigação começa com a base mais forte de todas, uma profecia que o próprio Jesus fez e que se torna um verdadeiro quebra-cabeça para a linha do tempo tradicional. Ele deu um sinal, sabe? Um sinal muito específico, para autenticar quem ele era e a sua missão. O que chama a atenção aqui é a precisão. Note bem, Jesus não falou só 3 dias. Ele fez questão de ser enfático, 3 dias e 3 noites. Na mentalidade hebraica, um sinal profético não é um detalhe qualquer, é um critério de validação. Se o Messias estabelece esse tempo exato, o nosso trabalho é entender como os eventos se encaixam nisso. E aqui está o ponto central. Quando a gente tenta encaixar a crucificação na sexta-tarde com a ressurreição no domingo de manhã, a conta simplesmente não fecha com o sinal de Jonas. A gente teria a noite de sexta, o dia de sábado, a noite de sábado, mas e a terceira noite? Cadê? Para a tradição funcionar, a gente precisa, de certa forma, flexibilizar as palavras de Jesus, tratando pedaços de dias como dias inteiros e praticamente ignorando a menção explícita às noites. Para resolver esse quebra-cabeça, a gente precisa resgatar uma chave de leitura que, muitas vezes, se perdeu na nossa interpretação ocidental, o calendário bíblico e a ideia dos seus sábados especiais. A Semana da Páscoa, veja bem, não era uma semana qualquer. E esse ponto aqui é absolutamente fundamental. No sistema bíblico, o conceito de sábado era muito mais rico do que o nosso. Além do sábado semanal, que acontece sempre no sétimo dia, existiam os chamados sábados festivos, dias de descanso solene ligados às festas de Deus, que podiam cair em qualquer dia da semana. Essa distinção é a chave que abre tudo. O apóstolo João nos dá essa pista no evangelho dele. Lá em João 19, versículo 31, ele descreve o sábado que veio logo depois da crucificação como um grande dia. Essa não é uma descrição casual, um adjetivo qualquer. É um termo técnico que aponta exatamente para isso. Um sábado festivo, um dia de santa convocação ligado à festa dos pães asmos, que começava logo após a Páscoa. Agora, com essa chave hebraica em mãos, vamos voltar para os evangelhos. Vamos ver como uma aparente contradição entre os relatos, na verdade, se torna uma pista poderosíssima para uma nova cronologia. A questão toda gira em torno do que as mulheres seguidoras de Jesus fizeram. Quando exatamente elas compraram e prepararam as especiarias para ungir o corpo dele? A resposta está em 2 textos que, numa primeira leitura, parecem se contradizer. Preste bem atenção. Marcos diz que elas compraram os aromas depois que o sábado passou. Já Lucas diz que elas prepararam os aromas e, depois, descansaram no sábado. Agora, se a gente tem só um sábado na história, o de sexta ao pôr do sol até sábado ao pôr do sol, como é que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Olha só, a única maneira de harmonizar esses 2 relatos sem forçar o texto é reconhecer que existiram 2 sábados naquela semana. Um sábado festivo, o grande dia, na quinta-feira, e o sábado semanal, no sábado. E entre eles, o que tivemos? Um dia de trabalho comum, a sexta-feira, que permitiu que as mulheres fossem ao mercado, comprassem e preparassem as especiarias. E tem mais um detalhe crucial. Os evangelhos são unânimes. Quando as mulheres chegaram ao túmulo no domingo de manhã, ele já estava vazio. O domingo não é o momento da ressurreição, mas sim o momento da descoberta da ressurreição. Isso significa que o evento em si aconteceu antes, muito provavelmente no final do sábado, completando perfeitamente o período de 3 dias e 3 noites. Então, quando a gente junta todas essas peças, o sinal de Jonas, o sábado grande e o dilema das especiarias, uma nova cronologia muito mais coesa começa a se revelar diante dos nossos olhos.
Percebe como essa linha do tempo flui de uma forma natural? A crucificação na quarta, antes do pôr do sol, dá início à contagem. Quinta-feira é o sábado grande, um dia de descanso. Sexta-feira, um dia de trabalho. Sábado, o descanso semanal. E no finalzinho do sábado, o período de 3 dias e 3 noites se completa. A ressurreição acontece e o túmulo é então encontrado vazio no domingo de manhã. Tudo se encaixa. Essa reconstrução simplesmente resolve todas as tensões que a gente viu no texto. Ela honra o sinal de Jonas com precisão matemática. Ela explica por que João falou de um sábado grande. Ela harmoniza perfeitamente o que Marcos e Lucas disseram sobre as especiarias e ela se alinha com o fato de que o túmulo já estava vazio no primeiro dia da semana. Mas talvez alguém se pergunte, tá bom, mas além da precisão histórica, por que essa mudança de perspectiva realmente importa? O que a gente ganha ao entender essa cronologia? E a resposta tem a ver com o jeito como a gente lê a Bíblia inteira. Não precisa pensar em teorias da conspiração para explicar a tradição da sexta-feira. O que aconteceu, historicamente, foi um deslocamento de lente. Conforme a igreja primitiva foi se distanciando de suas raízes hebraicas, o calendário bíblico, com suas festas e tempos proféticos, foi sendo aos poucos substituído por uma lógica litúrgica greco-romana, mais simplificada. Quando a gente perde a lente hebraica, a pergunta se torna que dia da semana foi. Mas quando a gente recupera essa lente, a gente entende que a pergunta verdadeira é: em que tempo santo isso aconteceu? Jesus não morre num acidente cronológico. Ele morre como o Cordeiro da Páscoa, cumprindo o tempo profético apontado por Deus. Então, a questão final não é só sobre corrigir um dia no calendário. Recuperar essa perspectiva não apenas resolve um enigma cronológico, ela nos permite ver a incrível engenharia divina, a profunda coerência da narrativa bíblica que se cumpre com uma precisão de tirar o fôlego.